Estamos ao vivo. Bom dia para você que está nos assistindo agora. Esse é o Café Conservador, que é um projeto dentro do Movimento Conservador Capixaba, das nossas lives. Eu, Sargento Noé, e o Coronel Rogério. Estamos aqui para te dar um bom dia. Coronel, como é que estão as coisas por aí? Quais são as novidades para o dia de hoje? Bom dia, Noé, tudo bem? Rapaz, a gente tá nessa... O áudio tá bom aí? Tá ótimo, tá bom. Nessa polêmica aí da anulação das condenações do Lula, né, pelo Fachin. Ontem aquela questão da... Suspenderam, né, o julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Sim. E a gente vê aquilo que é a questão da impunidade, né? Que a gente debateu bastante na segunda-feira, e o sentimento de todo mundo realmente é que a impunidade impera no país, né? Sim. E o mais tosco de tudo isso daí é você ver as pessoas comemorando, né? É bom que os brasileiros vejam isso daí, não sei se vão ver, mas gostaria que eles analisassem, porque juridicamente falando, anular a competência, né, vai anular os processos todos, aí o juiz que vai assumir, ele vai verificar o que pode ser aproveitado ou não. Mas não quer dizer que o ex-presidente não tenha praticado crime. Praticou crime, sim, e continua sendo um ladrão, né? E aí você vê que essa questão ela vai repercutir em outras esferas, não só na questão da repercussão da própria anulação da Lava Jato, das ações que foram decorrentes, está todo mundo muito receoso, né? Mas a questão que a população mesmo começa a se questionar se vale a pena andar na linha, né? Vamos falar assim. Sim. Pois é, tem uma coisa interessante a gente poder esclarecer aqui, já que o senhor entende mais da área do direito aí. Algumas pessoas estão o tempo todo falando que o dinheiro que foi confiscado dele, de outros, vai ter que ser todo devolvido. O senhor acha que isso é juridicamente possível? Veja bem, se a ação toda for anulada, né, como foi, tudo volta ao estágio inicial, né? Então, tudo aquilo que foi confiscado realmente deveria ser devolvido. Lógico que ainda o processo não acabou, esse processo vai continuar. Pode ser que haja o entendimento de que aquelas questões se mantenham até o juiz se inteirar do caso, realmente verificar se há necessidade de se manter ou não. Mas o fato não é que... O que é a anulação do que é a incompetência, né? A incompetência é aquela questão jurídica de que todos os atos praticados pelo Sérgio Moro não podiam ter sido praticados por ele, ou seja, todos os atos são inválidos. Então, voltaria ao status quo ante, ou seja, deveria ter se restituir tudo isso daí. Esse foi o problema que o Fachin gerou, né? Ontem eu vi desculpa te cortar assim, ontem eu vi uma fala do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, indignado, parecia estar indignado com essa decisão do Fachin, e na fala dele, né, e vamos acreditar que seja verdadeira, ele coloca que esse tema não tinha sido debatido com os demais ministros da corte. Ele tem até se postado de uma maneira mais lúcida, né, o ministro Marco Aurélio, em que pese ele ter feito um comentário corporativo ou corporativista na questão do Daniel Silveira, né? Mas essa é uma questão que a gente vai precisar entender, porque o voto ontem eu não li tudo, mas o que a gente viu em manchetes, né? Vamos ser sincero aqui, do Lewandowski, que não é o centroavante do Bayern de Munique, né? Dizendo que o ex-presidente foi levado como um animal, né? Então, assim, já passando um plano geral para... Já mostrou um partidarismo exacerbado.
Na verdade, é exatamente, né? Um parcialismo assim exacerbado. Eu acredito que está muito feio, né? Está feio demais. E, e eu não sei como que eles, parece-me que eles colocam isso como se a vitória do Lula fosse certa no ano que vem. Sim. Né? Dependendo de quais parafusos apertar no mecanismo, É isso aí. a gente tinha ver por Trump versus Biden, né? Biden foi só ressuscitar um bando de defunto que ele ganhou a eleição, só fazer com que as eleições fossem via correio, via correspondência, que até defunto pode votar. E estamos no Brasil, né? E lá que ele já tem uma certa, que aparentemente parece ter uma certa organização maior que a nossa, deu esse empenho, né? Aqui no Brasil, com uma corte toda vermelha, infelizmente. Se de repente um Supremo determinar que as eleições vão ser feitas virtualmente ou por balotes lá pelo correio, que nem aconteceu nos Estados Unidos, aí pronto. Esse pessoal que não tem medo de roubar, não vai ter medo de fraudar nada. Né? Tem um movimento aí marcado para o dia 14, né? Mas esse movimento, mesmo no dia 14, ele está muito distante, né? Em que pese seja no próximo domingo. Sim. A indignação tinha que ter sido demonstrada imediatamente, né? Exatamente. Imediatamente, porque para mandar um recado para o Supremo. Se a população não mandar um recado para o Supremo, ele vai achar que realmente ele é o todo-poderoso. Né? E vai continuar fazendo essas. E, novamente, eu manifesto a minha indignação com os órgãos. Fora um juiz que comentou, um desembargador, né, o Sartori, lá do Rio Grande do Sul, ninguém fala nada na esfera jurídica, todo mundo fica com muito receio de ficar falando. Não é contestar a decisão, né? Não, desculpa, não é dizer que não se vai cumprir a decisão, porque é uma decisão jurídica em que pesa ser absurda, mas é se contestar e se indignar com essa decisão. As pessoas podem se indignar, as pessoas podem se manifestar, porque, como muitos estão postando, será que a competência, o vício de competência só foi visto agora? 5 anos depois. E esse processo já tinha passado pelo próprio STF, só agora que se viu isso? Se eu fosse um juiz de primeira instância, lá eu ficaria puto, porque basicamente, quando ele fez isso, ele botou todo mundo abaixo dele de incompetente, né? Todo mundo de idiota, de burro, porque, passou 5 anos, todo mundo fez, jogou, gastou dinheiro público para poder fazer as reuniões, né? Tomar decisões, e aí chega um cara e fala, tudo errado, né? Todo mundo desfazer tudo que vocês fizeram. Porque você está vendo que ele questionou o Moro, questiona o TRF4 da 4ª região lá do Rio Grande do Sul, né, que pega os 3 estados do Sul. Ele questiona o próprio Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para analisar as questões da legislação federal, e até os próprios STF, porque alguns julgados passaram pelo próprio STF. Sim. Então, assim, realmente inacreditável, uma decisão nesse sentido, né? E infelizmente a gente vê aí esquerdista, algumas pessoas que a gente conhece, e cada vez mais as pessoas mostram o viés dela, porque isso traz uma instabilidade jurídica para o país, né? Isso traz uma instabilidade para o investidor. Como é que o cara vai investir num país que a justiça não é séria? A lei está escrita ali e a justiça distorce a lei, né? Ela não cumpre a própria lei que estabelece. Eu acho que o mais interessante disso que eu estava vendo foi que, também dentro desse tema, que eu achei muita coincidência. Assim que o Lula foi, né, anulou as condenações de Lula, o Partido Novo, né, o Partido Laranjinha lá, já se manifestou como uma oposição radical total ao governo, né? Eu acho que nós, como vi assim, ele viu já ele eu já prevejo que talvez lá na frente venha até a apoiar o Lula nas eleições do ano que vem. Então, assim, o bom de certas besteiras que acontecem nesse país é que muita gente que sai da toca, né? Muita gente tira a máscara e já veste a camisa do lado que está, né? O Novo falou isso, né? A direção nacional, que é o Amoedo, né? O Amoedo ele não tem
respeito dos parlamentares dele, né? E esse é um grande problema no país, que algumas pessoas se sentem dono dos partidos, né? Exatamente. E você vê que a política, ela não evolui no nosso país. Por quê? Porque o cara vem com uma proposta nova, né? Cria um partido, mas ele é o dono do partido. Ele tem que falar em nome do partido. Tanto que a bancada federal do Novo não foi contrária a essa manifestação do partido. Ela não disse que vai fazer a oposição por oposição ao governo Bolsonaro. Ela vai fazer aquilo com os princípios dela, do que eles acharem que não devem apoiar, não vão apoiar. Mas as pautas que devam ser apoiadas, eles vão apoiar. Pelo menos até o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele que é do Novo, né? Ele fez essa postagem aí. Então, assim, é um momento muito difícil que a gente vive, né? É um momento de uma crise ética muito grave, né? Porque essa decisão, assim, e infelizmente, com a opinião pública não se manifestando, ou eles acham que concordar com isso quer dizer que amanhã vai domar a fera, né? Talvez pense assim, né? Nós vamos concordar com isso e lá na frente nós vamos domar a fera. Não vem. Deixar crescer. Né? A fera vai vir com um apetite, né? Muito com maior certeza. do que ela tinha. Então, é o que eu enxergo também. As pessoas elas estão muito vibrantes, algumas estão vibrantes com isso, né? Porque elas só vislumbram uma coisa, né? Assumir o poder lá na frente e abrir as torneiras do dinheiro público, né? Dos seus interesses particulares, né? Todo mundo visa só isso. Ninguém visa o bem da nação. A maior parte desses caras de esquerda que visam o bem próprio. Eles estão querendo ir lá na frente, lá, assumir, porque agora vai ter uma tetinha para alguém aqui, vai ter um carguinho para alguém aqui. Todo mundo está visando o seu, né? E aí, de que se dane o país. Aí ele vai falar, mas sempre vai ter pobre, tinha pobre desde a época de Jesus Cristo, né? Então, deixa eles continuar pobres, mas deixa eu assumir meu cargo aqui no governo que adora abrir as torneiras, né? Vamos e dane-se o resto. O meu primeiro, né? São duas questões que eu quero falar aqui, né? Uma aí há uma notícia hoje que o presidente começa a renegociar, vamos falar assim, né? Com o PSL, né? Uma filiação. E ele não está errado, ele vai tomar porrada, com certeza. Alguns bolsonaristas vão querer bater nele, mas ele não está errado, porque não falo nem do fundo partidário em si, né? Que o PSL tem, mas pela questão do tempo de TV. Ele vai precisar de tempo de TV também. Ele vai precisar desse espaço, porque nós sabemos que o outro lado não vai ter só, além de ter um bom espaço de TV, não vai ser só o espaço de TV, né? O outro lado vai ter toda a mídia tradicional exaltando, né? O Nine Five, né? O Nove Dedos. Eles vão enaltecer o que ele fez, e que é aquela questão. Essa decisão do Fachin só demonstra uma coisa: a esquerda só tem um candidato. Sim. Ela não tem nenhum outro candidato que possa fazer frente ao presidente Bolsonaro. Ela só tem o candidato que é o Lula. Lula é o candidato, não tem outro. E a direita tem que cair a ficha também, que nós também só temos um candidato. Entendeu? A direita quer se dividir. Até uns 10 minutos atrás, uma parte da direita ainda pensava em Moro, né? E agora o Moro foi destruído, foi dizimado agora, e a chance de ele vir para qualquer coisa, ele está até escondido, até amuado, coitado. Eu não sei nem se ele está no planeta, não. Acho que ele está na estação espacial essa hora. Pois é, aí a gente tem que... Vamos ver realmente. Aquilo que você lembra que a gente comenta no nosso canal, a gente sempre fala da questão que direita e esquerda, melhor, ser direita. Não, esquerda a gente sabe que existe, né? Mas ser direita é muito rótulo, né? Sim. Não é realmente uma coisa que as pessoas efetivamente têm um fundamento de ser de direita, né? Ou ser conservador. Então, assim, hoje o único candidato conservador é o Bolsonaro, não tem outro. Exatamente. Ou é ele, ou é permitir que o regime anterior volte, né? Lógico, com aquele discurso, como é que eu vou te falar, sedutor, né?
da justiça social, né? Da igualdade. Mas com qual dinheiro que faz isso? Exatamente. Né? Tem que ser pé no chão, né? Tem que ser realista. Porque você pregar isso daí é muito lindo, é muito bonito. Mas quem vai ser sacrificado? Dinheiro não nasce em árvore. Pois é. E eu achei interessante que foi uma fala do Bolsonaro pequena esse tempo atrás, as bolsas deram uma oscilada, né? Que a gente conversou lá atrás, o nego desceu o pau nele. E agora, com a decisão do Fachin, as bolsas despencam, o dólar dispara, e está tudo tranquilo, está tudo light. Foram mais de 700 bilhões de perdas em um único dia após a decisão do ministro, né? Mostrando o quê? Que o investidor ele ficou chocado, assustado com isso, com a chance de o Brasil voltar a ser o que era. A eleição não aconteceu, mas até meia hora atrás não existia essa possibilidade de se voltar a ser o que era distante, dava mais confiança para o investidor. E agora, de uma hora para outra, surge uma ameaça, né? Então, para mim, ficou tranquilo. A bolsa, né, desabou, o dólar subiu e faltou só culpar o Bolsonaro de novo. Já chegaram a dizer que a culpa da anulação dos processos foi do próprio presidente. Mesmo nessa quantidade de informações que a gente tem nas redes sociais, as pessoas precisam ter seu senso crítico, né, e filtrar o que se fala. Existe muito cara que ontem eu estava vendo uma fala do Joel Pinheiro, né? Não dá nem para ouvir, cara, desculpa. Eu até fiz uma postagem lá que não dá, porque o cara é um passador de pano, assim, ele é só um crítico. O coitado do Adrilles, né, que fica rebatendo ele. Porque, assim, vai acabar infartando o Adrilles uma hora. Vai acabar infartando, porque, assim, e a cara de pau do esquerdista, a gente vê isso nas manifestações nas redes sociais. Rapaz, é um negócio que não queima a cara, não, do esquerdista. Que ele chama Bolsonaro de genocida, né? Vamos lá no direito penal, não tem como ele colocar, né, um nexo causal aí entre a ação do Bolsonaro e as mortes, né? Mas eu volto nesse tema ainda. Mas, assim, aí o cara, em cima do que você falou da Bolsa, não, mas nós não podemos analisar a queda da Bolsa por um dia. Peraí. Quando Bolsonaro falou o negócio da Petrobras, ele era culpado pela queda da Bolsa, pela alta do dólar, né? Que o Brasil ia à bancarrota. Mas pela decisão do Fachin, não, você não pode usar aquela manifestação ali. É um ato isolado que o mercado tem que se analisar numa corrente, né, numa sequência. É muita cara de pau, sabe? Assim que... eu espero que o povo também consiga fazer essa leitura, porque essa hipocrisia que a gente vê em todos os cantos da mídia em si, para tudo, né? Para tudo, ela é muito latente. O povo fica meio indignado, né? Mas mesmo assim, tem que acompanhar a narrativa. Basta você repeti-la 1000 vezes, 1001 vezes. E nós temos aqui até as eleições do ano que vem, tem muito chão pela frente, né? Como diz lá o vice-presidente Mourão, tem muita água para passar debaixo da ponte. Só que o problema todo é que a água está passando de enxurrada, né? Então... O Adriles até fez uma questão muito interessante, que é o cara perde o argumento do outro lado, e eles perdem um argumento fácil, que eles não têm base. Que é Goebbels, né? O ministro da propaganda de Hitler, né? De Hitler, exatamente. Mentir, até que essa mentira se torne verdade. Uma mentira nunca vai se tornar. Eu vi uma postagem do Agripino, criticando o governo que está indo atrás da China agora. Assim, e eu postei lá, até para o antagonista, né? Acuse-os daquilo que você é, né? Exatamente. Ele é o incompetente. O estado de São Paulo teve mais de 500 mortes nesse mês. Ele quer jogar para o Brasil, para o presidente, e não olha para o quintal dele quantos paulistas estão morrendo, né? Os brasileiros de São Paulo morreram bastante. E quem é o responsável? E uma outra crítica que eu quero... Hoje eu estou assim, ácido, né? Azedo. É engraçado, e por isso que eu falo da indignação do povo. Eu não tenho visto, tem que ter e tem que ser forte. Por quê? Aí o Supremo Todo-Poderoso diz que o presidente não pode interferir nas ações de estados e municípios. Sim. Né? Então, ou seja, ele deu liberdade para os estados e municípios tratarem da Covid. Quando os municípios tentam fazer algo diferente da plataforma do Estado federado, eles são
desmandados, vamos falar assim. Exatamente, eles são desautorizados. Então é o Estado que está mandando. Sim. Entende? A União não pode mandar, o município não pode mandar, quem tem que mandar é o Estado. Mas na hora mas os estados que tiverem governadores de esquerda. Né? Porque assim, o governador tem que falar que vai abrir tudo, eles vão lá e metem o pé no topo. Não. Pois é, né? Assim, são essas questões. Eu terminei de ler aquele livro lá, né? Conservadorismo do Scruton. Depois eu passei aquela parte. Tem outra parte que ele fala do establishment, né? Que é muito importante, das tradições. O ruim de tudo isso, vamos falar assim, quanto mais a gente fica esclarecido, né? A gente vê a dificuldade que se tem para tentar nadar contra essa corrente aí que ela foi, não é só no Brasil, né? Diga-se isso de passagem, não é só no Brasil, que ela foi como crime organizado, né? Ela penetrou em várias esferas de poder, né? E tenta se doutrinar a maioria pela vontade da minoria. Sim. Infelizmente é isso. Pois é, mas assim, a gente tem realmente às vezes essa visão. Mas eu estava lembrando de uma passagem bíblica de um profeta que ele era perseguido, se não me engano, por uma rainha, né? Em que ela estava matando todos os profetas de Israel na época e ele teve que se esconder, né? E aí ele orava a Deus, e Deus mandava ele continuar falando, continuar pregando, e ele falava que só tinha sobrado ele de profeta, que a rainha tinha matado todos, né? E Deus falou, não, você pode voltar lá, pode continuar em frente, porque na cidade lá tem mais 5.000 profetas iguais a você lá, né? Aí muitas vezes a gente está aqui falando na internet, né, conscientizando a população de que temos que lutar contra esse sistema esquerdista que quer ser implantado no país, que a gente tem a sensação de que está sozinho, de que você é uma minoria, mas na verdade dentro de cada casa, atrás de cada telefone celular, tem realmente uma pessoa conservadora, uma pessoa que quer que o mundo volte a ser o que era antes, uma família tradicional, com valores tradicionais e que estão se perdendo, e ele está percebendo isso. Mas ele só não se manifesta, né? Até porque, aquilo que nós falamos, a esquerda é muito mais escandalosa, né? Na hora de apontar o dedo, de querer linchar moralmente as pessoas, né? Então a pessoa às vezes deixa para se manifestar no voto lá na urna, né? Mas aí quem está aqui na fronte de batalha tem a sensação de que está lutando sozinho ou que está em desvantagem, mas não estamos em uma grande vantagem, tenho certeza disso. Eu concordo com você, né? Até porque, assim, é nessa batida diária de resiliência, né? Que a gente vai tentar, né, convencer as pessoas. O problema é quando, a gente também já falou, quando o Estado se torna totalitário, né? E ele começa a decidir por você. Né? Então, daqui a pouco... E você não fala nada, né? Exatamente. Por isso que eu estou cobrando essa manifestação. Por quê? Porque se você não fala nada, o cara vai dizer que, eu fiz, ninguém falou nada, eu vou continuar fazendo, vamos burlar as eleições, não estou dizendo que isso vai acontecer, e ninguém vai reclamar. Se reclamar, a gente justifica, julga e acabou. Nós damos a última palavra. Como foi feito na Venezuela, o exemplo está aí. Entendeu? Então, assim, veja, no Rio Grande do Sul, o governador teve como é que eu vou dizer, a decisão, tomou a decisão, me foge a palavra aqui para não ser mais educado, né? Despeito de dizer o que é fundamental, o que é essencial, ele já está dizendo que as pessoas podiam adquirir. Daqui a uns dias, só vão colocar nas prateleiras e nas gôndolas aquilo que eles acham. Isso é uma censura. Exatamente. Quando o presidente fala assim que há algo maior a se perder, além da vida, é a liberdade. Sim, exatamente. Entende? E as pessoas não estão entendendo isso. Quem é o governador do Rio Grande do Sul para dizer que vamos lá. Exatamente. E vamos mais longe. Assim, vamos pensar aqui, confabular aqui. E não estou dizendo que isso está acontecendo, não estou acusando ninguém de estar fazendo isso, mas e de repente, se essa moda pega e uma empresa chega num político desse e fala assim, tudo bem que
uma fábrica de desentupidor de pia, e desentupir a pia é essencial, né? Coloca na lista de essencial que você vai receber aquele dinheiro maroto lá na sua conta nas Bahamas, beleza? Aí começa aí a seletividade do que é essencial ou não, baseado no julgamento do administrador. Quem não molhar minha mão para dizer que é essencial, vai ficar na lista dos não essenciais. Mas isso, Isso é Brasil. Nós estamos no Brasil, tudo é possível. E aí, meu camarada, você tá bom? Mas isso aconteceu na Rússia, na União Soviética, né? Na tecnocracia, né? O povão. E ontem eu tive um debate aqui. A gente tem um debate muito fervoroso, né? Com a escola dos nossos filhos, porque nós queremos o ensino presencial. Sim. Eu respeito o direito das pessoas que não querem mandar o filho para as escolas, claro, mas eu não aceito que elas queiram impor essa condição. E aí você vê que aquilo que a gente falou assim, um esquerdista, é muito mais fácil, depois que a gente começa a ficar mais esclarecido, entender como o esquerdista se manifesta e como que ele é tão fraco de base. É só doutrina, e uma doutrina furada que eles não foi praticada. Aí o cara fala assim, não, mas nós temos que seguir as normas dos órgãos competentes. Eu falei, quais órgãos? A OMS, falei, OMS é órgão? Toda hora a OMS muda de opinião, toda hora a OMS dá uma ordem diferente. Você tem escolas aqui no estado, seja públicas, lá em Linhares, por exemplo, o ensino é presencial. Lógico que a prefeitura deixou a cargo dos pais decidirem se querem ou não mandar os filhos para a escola, mas o ensino é presencial. Na escola privada aqui de Vitória, você tem ensino presencial, 100%. Não sei aí se nessa escola se dá essa opção de a pessoa optar pelo híbrido. Mas veja, aí a pessoa quer vir com um argumento que está na cabeça dela, ou que foi incutido na cabeça dela, num viés ideológico, para querer convencer os outros. E sempre eles querem ganhar no grito. Eu falei, aqui não vai ganhar no grito, né? Porque há uma comissão que quer se reunir com a direção da nossa escola para que amplie. Ninguém está falando para acabar com o modelo híbrido. Está se falando que é para ampliar as vagas ou a possibilidade de quem quiser participar do ensino presencial. Essa é a questão. É uma questão assim, o esquerdista tem isso mais aflorado, né? Mas na prática existe aquele nível de pessoas que sempre ela vai achar o seguinte, eu sou melhor que você. Nós somos feitos do mesmo barro, mas no final das contas eu sou melhor que você. A minha opinião tem que prevalecer sobre a sua em qualquer circunstância. Isso é uma falha de caráter muito forte. Mas aí você vê que isso. E aí é um outro papo, né, que eu vi assim, eu tenho lamentado muito, andando aí, né, nessas funções que eu tenho feito, vendo que na população mais carente, a peste esquerdista já colou muito bem. Sim. Né? O assistencialismo, que as pessoas, elas, não vou falar pureza delas, não, que não é pureza, mas talvez a inocência, ou por não olhar o mundo de uma forma mais ampla, elas acham que o assistencialismo que o Estado dá, o Estado gera dinheiro. O Estado não gera dinheiro. O dinheiro que o Estado ele arrecada são as pessoas que pagam. Se as pessoas empobrecerem, menos recursos o Estado terá. Para eles. Então, ele não consegue ver isso. Ele quer viver do assistencialismo. E aí esse discurso da esquerda de justiça social, né, de igualdade, que não vai ter essa igualdade. Né? Melhor, perdão, né? Essa igualdade vai ter, ela vai existir, como existiram nos países comunistas, a igualdade na pobreza. Sim, né? nivelar todo mundo por baixo. Nivelar todo mundo por baixo. Aí você não vai ter uma categoria ou uma classe, como queira, que você consiga tirar recursos para poder minimizar os danos de quem está na parte mais baixa da pirâmide. Essa é a questão. Né? Infelizmente, a gente vê isso nessas comunidades aí, as pessoas, às vezes, um pouco cegas, que não conseguem ver isso e apenas querem o benefício do Estado. Infelizmente, é isso. Né? E aí, por hoje tá bom? Hoje foi... Acho que tá bom, né? Eu demorei a entrar um pouquinho porque eu atrasei, mas tá bom. Tranquilo. Foi bom ver o neném aí também, fazendo bagunça na sala. Então, pessoal... o tema hoje foi muito bom. A gente se vê, então, agora na segunda-feira na nossa live e nós temos que nos arrumar, temos que trabalhar, né, Coronel? Então,
A vida que segue. O conservador, ele já está no ônibus, já está na estrada, já está com a marmita. Minha esposa aqui mandando, vem cá dar tchau aqui pro tio Noé, vem cá. Isso. Dá lá tchau pro tio Noé. Tchau, lindão. Até mais. Pessoal, falou, Noé. Deus, a gente se vê semana que vem. Até segunda. Ou se surgir algo mais... Em qualquer edição, né? Edição extraordinária. Até mais. Valeu.